Dando continuação ao nosso programa da disciplina Qualidade dos Grãos, vamos ver agora as causas ou fatores que causam a redução da qualidade dos grãos e as maneiras mais práticas e econômicas para reduzir as perdas qualitativas e quantitativas desses produtos. Neste e em outros slides, abordaremos as causas de redução da qualidade dos grãos. Pela tabela, vê-se que temperatura acima de 30 graus Celsius e umidade relativa superior a 70% não são boas condições para o armazenamento de grãos. Mantendo-se a temperatura abaixo de 20 graus Celsius, pode-se ter um bom controle das principais pragas de grãos armazenados. Produtos agrícolas são suscetíveis ao ataque de fungos durante o crescimento, a maturação e a pós-colheita. No armazém, podem também ocorrer o ataque de insetos e roedores, que juntamente com os fungos causam diminuição do peso, fermentação, rancificação e outros processos que afetam as propriedades organolépticas do produto. A temperatura inicial dos grãos armazenados, que se encontra normalmente superior à temperatura do ar atmosférico, deve ser reduzida rapidamente para não permitir a deterioração dos grãos. Quando estão frios, há menor possibilidade de que a deterioração venha a ocorrer de forma rápida. Temperaturas baixas compensam os efeitos de maiores teores de água antes da secagem e reduzem o desenvolvimento de micro-organismos, insetos e ácaros que atacam os grãos armazenados. A temperatura está entre os fatores que influenciam o processo de respiração dos grãos. Aumento de intensidade de respiração é proporcional ao aumento de temperatura, que fica na dependência do teor de umidade dos grãos. Sob alto teor de água, superior a 14%, a respiração aumenta rapidamente na maioria dos cereais e podem causar a sua deterioração. O teor de água ou umidade é considerado o fator mais importante que atua no processo de deterioração dos grãos armazenados. Mantendo-se esse a níveis baixos, as demais terão seus efeitos gradualmente diminuídos, menor ataque de micro-organismos e diminuição da respiração dos grãos. O teor de água do grão é uma outra variável que limita o desenvolvimento de micro-organismos, ácaros e insetos, que são os principais agentes de deterioração dos grãos armazenados. A quantidade de água livre contida em um cereal, logo depois de colhido e durante o armazenamento, determina indiretamente, na maioria dos casos, a qualidade dos grãos. Teor de água abaixo de 13% inibe o crescimento da maioria dos micro-organismos e ácaros. Teor de umidade abaixo de 10% limita o desenvolvimento da maioria dos insetos de grãos armazenados. E, finalmente, os teores de água na massa de grãos não são uniformemente distribuídos, variam de estação para estação e de uma zona climática para outra. O teor de água influencia acentuadamente as características necessárias aos processos, como colheita, manuseio, secagem, tempo de armazenagem, germinação e o processamento, dentre outros. Portanto, desde a colheita até o processamento, é de primordial importância o conhecimento do teor de umidade ou de água dos produtos. Para controlar o teor de água de materiais biologicamente ativos, deve-se processar a secagem. Esta, por sua vez, pode ser definida como um método universal de condicionamento de grãos pela remoção da água a um nível tal que os mantenha em equilíbrio com o ambiente de armazenamento, preservando a aparência e a qualidade nutritiva para a alimentação animal e ou humana e a viabilidade como semente. O projeto e a construção de unidades armazenadoras apropriadas são fatores importantes na manutenção e melhoria da estabilidade da massa de grãos armazenados. Para uma conservação segura, os grãos devem ser guardados secos, em locais frescos e protegidos de água e agentes bióticos externos. A escolha do local do armazém, seu desenho e o material usado em sua construção, em geral, determina se certos organismos daninhos, incluindo pássaros e roedores, serão pragas insignificantes. A disponibilidade de oxigênio, ao lado do teor de água, é provavelmente o fator mais importante, pois afeta o crescimento e desenvolvimento de todos os organismos nocivos, exceto bactérias anaeróbicas. Devido ao fato de que fungos, ácaros e todos os insetos requerem oxigênio livre para o seu desenvolvimento, os grãos podem ser armazenados com perda mínima de qualidade se esta variável for excluída ou manipulada pela modificação da atmosfera. Maiores detalhes sobre o controle da disponibilidade de oxigênio
No espaço intergranular, em uma unidade armazenadora, será visto em controle de pragas por atmosferas controladas. Especial atenção deve ser dada aos danos mecânicos sofridos pelos produtos agrícolas durante as fases de colheita, de preparo e de armazenagem. Como a colheita manual não é viável em grande escala, todas as etapas mecanizadas possibilitam a ocorrência de danos mecânicos ao produto. Mesmo com equipamentos regulados, a mecanização provoca danos durante as operações de colheita, preparo e beneficiamento. A mecanização causa danificação principalmente se o produto for colhido muito seco, causando quebras, ou muito úmido, causando esmagamento. Como foi dito, a mecanização causa danificação principalmente se o produto for colhido muito seco, causando quebras, ou muito úmido, causando esmagamento. Todas as vezes que passa por elevadores, transportadores e máquinas de beneficiamento, o produto sofre quedas, impactos e abrasões que causam lesões altamente prejudiciais aos grãos e sementes. Durante a secagem, a danificação térmica sofrida pelos produtos deve ser seriamente considerada. Temperaturas elevadas causam reduções na germinação e no vigor e trincas internas devido ao choque térmico e transformações bioquímicas.